Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Olá, ótima tarde para você que está acompanhando a Guardiã da Notícia. Começando agora ao 12h32, o quadro A Guardiã da Justiça com a doutora Maiara Marques. E agora eu chamo ela, doutora Maiara Marques. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá a todos. Vamos lá para um quadro da Guardiã da Justiça agora, toda segunda, meio-dia. Obrigada por todos que assistem. Se não conseguirem, depois acessem o link no Facebook, no Insta, na minha página e agora o app, lembrando, pela rádio. Vamos baixar. Vamos lá. Hoje o nosso quadro da Guardiã da Justiça aqui na rádio, Guardiã da Notícia. Agradecendo mais uma vez a Gabi e a rádio por mais essa oportunidade. Ele é bem rapidinho, então vai ser mais curto. Porém, é muito interessante a todos e bem atual. Nós vamos falar do decreto da segunda-feira passada, dia 24 de agosto, que foi decretado, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, hoje faz uma semana que o decreto está em vigência. Então, é um tema muito atual, polêmico, e aqui a gente está atualizando vocês toda semana para a gente estar sempre por dentro desses decretos, dessas leis que estão interferindo na pandemia, estão interferindo na legislação trabalhista, na nossa legislação para empregados, empregadores, para nós advogados, para juízes. Então é importante a gente estar bem atualizado, porque nem nós, profissionais da área do trabalho, especificamente do direito do trabalho, estamos conseguindo nos atualizar, porque toda semana, todo dia sai uma lei, sai um decreto nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Hoje a gente está sem perguntas, então eu vou falar rápido aqui. Se alguém tiver uma dúvida, deixa no Face da rádio, no site, ou mesmo na minha página, se eu puder ajudá-los. Então, esse decreto, mais uma vez, ressaltando, entrou em vigência dia 24 de agosto. O presidente Jair Bolsonaro, ele decretou por quê? Pelo atual período da pandemia e para preservar principalmente o trabalho. É claro, gente, o meu quadro aqui é para falar da lei, não é para falar da política, Então eu estou trazendo as principais considerações que vieram com esse decreto, que vieram nas notícias. Então, esse decreto é o 10.470 para quem quiser acessar, tá? Ele é de fácil acesso, na internet ele pode ser acessado, desse ano de 2020. E ele trouxe o quê? A prorrogação da suspensão do contrato de trabalho, juntamente com a prorrogação da redução salarial, que é o que a gente discute desde que começou a pandemia, Então, assim, começou especificamente em abril deste ano, essa prorrogação de suspensão e de jornada e de salário, Vieram 2 decretos, vieram duas prorrogações. Também teve uma lei que a gente já falou que pode ser acessada na rádio. E agora, esse novo decreto. E esse novo decreto traz o quê? Antigamente poderia ser suspenso o contrato de trabalho e a redução salarial e a redução de jornada por 120 dias. Esse decreto agora prorroga para mais 180 dias. Então, empresas com esse decreto que começou segunda passada, tem agora a oportunidade de 60 dias a mais do que da famosa redução de jornada e redução salarial, ressaltando de 25%, 50% a 70%, e a redução de jornada até 6 horas diárias por dia. Tá? E esse decreto também trouxe o quê? A ajuda do governo novamente. A lei que eu já falei e que todos sabem, e se não sabem, não trouxe a ajuda do governo para complementar essa redução salarial em casos de pandemia ou em casos de emergência. E esse decreto trouxe. Então, o governo está disponibilizando aí um grande valor para ajudar e preservar os empregos e para ajudar as empresas. Então, voltamos à antiga regra lá de abril. Eu esperava que agora, entrando em setembro, a gente já teria passado. Mas não passamos, o governo decretou essa pandemia até dezembro. E vamos esperar, Porque, na minha opinião, ainda vamos ter outras leis e outros decretos. E, com a minha oportunidade, agradecendo a rádio, se eu puder, eu vou estar atualizando a todos aqui. Então, vamos lá.
Agora, ressaltando a partir de segunda passada, temos a oportunidade da redução salarial para a preservação de emprego. Os empregos já estão voltando aos pouquinhos, algumas empresas adotaram agora a possibilidade do home office, né, também. Porém, a gente ainda está com muita falta de emprego, a gente está com muita demissão. Então, o governo, com essas estatísticas, decretou esse governo para complementar o salário novamente com o seguro-desemprego. O que vai acontecer é igual estava acontecendo antes, que muitos trabalhadores entendem até que nós da área profissional do direito. Então, vai ser complementado com a ajuda do governo através do seguro-desemprego. Uma nova informação também que veio com esse decreto é o auxílio emergencial, aquela famosa ajudinha de R$600 do governo. Ela também veio com esse decreto, porém agora com a diferença, só quem vai ter direito são os empregados intermitentes. Então, os empregados que são contratados com o tipo de contrato de trabalho intermitente terá direito a esse auxílio. Então, se eu não me engano, agora eles receberam 3 meses, poderão receber mais 3 meses, então vai ser um total de 6 meses de ajuda. Mas só especificamente para esse tipo de contrato. Por quê? Porque já teria acabado, né, com o prazo, lógico, e os outros empregos estão voltando ao normal. Agora tem essa ajuda e quem foi demitido, infelizmente, já foi demitido, então não tem muito o que se fazer. Então, esse auxílio vai continuar, sim, para esse contrato intermitente. Então, assim, o que o governo buscou, novamente, não estou reforçando política, eu sou imparcial aqui no meu quadro. De segunda-feira eu trago assuntos do direito do trabalho, que também entra um pouco de civil, lógico que uma área liga a outra, eu não estou reforçando a política. Mas o governo trouxe, com esse novo decreto, buscar preservar os empregos. E com as estatísticas, serão 10 milhões de empregos preservados nesses próximos 60 dias. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, né? São estatísticas que estão sendo buscadas. Então, para preservar esses empregos, o governo trouxe essa ajuda com esse decreto, que passou a vigência no dia 24. Vou reforçar aqui também, a lei que formalizou as medidas provisórias dessa redução salarial e dessa redução de jornada, ela continuou vigente. Porém, essa lei tem várias divergências que agora eu não vou falar, porque não é um assunto que eu já falei, em uma outra oportunidade eu posso voltar também a falar, mas essa lei é uma lei específica para situações emergenciais, como a gente está vivendo. Reforço de novo, até 31 de dezembro que o governo decretou, mas eu não sei se isso pode ser adiantado ou prorrogado, mas até 31 de dezembro, essa lei ela veio só para formalizar essas medidas provisórias com algumas regras. Então, esse decreto trouxe regras que a lei não traz. Que volto agora, em síntese, a falar. Quais que foram as principais alterações desse decreto que já está em vigência? Muito importante para empregadores, tá? Empregadores, eu acho que se não estão atualizados, é importante se atualizar, porque ajuda muito também no orçamento das empresas, ajuda muito também a restabelecer as empresas, que a gente sabe que vai durar um tempinho para se restabelecer, para voltar novamente as empresas e os empregos, mas aos pouquinhos nós vamos conseguir, se Deus quiser, né? E com a ajuda das leis e com a ajuda da economia também. Então, reforçando, quais são os principais pontos que esse decreto foi sancionado na segunda-feira passada pelo nosso presidente? Preservação dos empregos, volta à oportunidade da redução de jornada e a redução salarial, tá? Para todos os empregados, todos os contratos de trabalho, que as empresas possam ter oportunidade para fim de preservar o emprego. Então, se as empresas não conseguem pagar pela integralidade, tá, tem que se inscrever num programa, lembrando também do governo, que tem várias situações específicas que eu não posso trazer agora, mas que são as situações que já vêm, né, da própria inscrição nesses programas. Mas praticamente todas as empresas estão sendo aprovadas, é só demonstrar que é para preservação de emprego que passa por esse programa. E volta a ser autorizada essa redução salarial para empregados.
Seu salário não vai ser abaixado, porque o governo está complementando, tá, o que a empresa vai retirar, de 25% a 50% ou 70% do seu salário, conforme a sua função, o seu salário específico. Então, essa foi a principal regra que trouxe. Volta a redução de jornada vai voltar também porque estamos em período de pandemia. Parece que não, porque tudo está voltando ao normal, mas não está. Estamos ainda em período de pandemia, principalmente para o grupo de risco, né? Então, assim, volta a redução de jornada por conta, para se resguardar a saúde dos profissionais, dos empregados e dos seus familiares. Então, é importante ressaltar esse ponto. E o principal ponto também, volta ao auxílio emergencial, não para todos. Lembrando também, teve muita fraude com esse auxílio emergencial. Pessoas que tinham direito não conseguiram receber, pessoas que não tinham direito a receber. Por conta disso também, que esse decreto não trouxe novamente o auxílio para todas as funções específicas. Infelizmente, as fraudes não são todos que cometem, né? Mas prejudicam a todos. Então, quem puder não cometer essas fraudes, não cometam, porque prejudicou muitas famílias, muitos trabalhadores que tinham esse direito. E agora volta esse auxílio para empregados do contrato intermitente. Então, você que é registrado pelo contrato intermitente ou foi desde o início da nossa pandemia, em março deste ano, tem direito ao seu auxílio. Então, busque informações para poder dar entrada, porque esse decreto veio com esse auxílio. Tá bom? Então, hoje o nosso assunto ele foi bem rapidinho, né? A gente não abriu para perguntas, mas quem tiver, volta a ressaltar nas redes sociais, Maiara Marques da Silva. Eu estou sempre também de olho aqui na Guardiã da Notícia. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode acessar o Face, o site, o app. Se eu puder ajudar todos vocês, eu estarei auxiliando, estarei ajudando no que for possível, porque hoje a gente não abriu para perguntas, mas em síntese seria isso, atualização dos decretos que a gente já está cansado de saber, que são medidas provisórias, regras, leis que estão sendo adotadas desde o início da nossa pandemia, dentro da lei para empregadores e empregados, dentro do direito do trabalho, ok? Então, ressaltando, esse decreto está em vigência, as empresas têm oportunidades de mais 60 dias, 60 dias, lembrando, não é também muito tempo. Pelo menos por enquanto, hoje, na data de hoje, 31 de agosto, porque a gente pode ter outros decretos. Hoje a empresa tem oportunidade de 60 dias para esses benefícios e, na soma total, foram 180 dias de suspensão de contrato de trabalho, redução salarial e redução de jornada. Tá bom, esse foi mais um quadro Guardiã da Justiça, hoje, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Tive a honra aqui de apresentar. Agora eu vou informar que eu trarei convidados. Quem tiver interessado aqui na rádio da Gabi, na rádio Guardiã da Notícia, para trazer informações e atualização para todos, também pode contar comigo, contar com a rádio, que agora a gente está abrindo para convidados nessa área e quinta-feira também. Agradeço novamente a oportunidade da Gabi aqui da rádio, no mesmo horário, meio-dia, por enquanto. A partir dessa quinta estarei também com o direito criminal, trazendo também alguns convidados da área, da segurança pública, advogados, quem tiver interessado. E agradeço toda a oportunidade. Quem puder assistir, assistam ao vivo meio-dia. E quem não puder nesse horário, estará acessando os links, reforçando, pelo Face da rádio, pelo site e pelo app. E pelo Insta, algumas partes. Muito obrigada. Esse foi mais um quadro da Guardiã da Justiça comigo, doutora Maiara Marques. Agradeço e até a próxima.